Graça e paz, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Nós estamos aqui mais uma vez no Caminho Ideal, a Igreja Escola, sempre trazendo ensinamentos bíblicos para você. Você ainda que não nos acompanha, curte o nosso canal, se inscreve, clica no sininho para sempre receber boas notícias. E no final desse vídeo, dá um like para que você possa estar sempre aí conosco, conectado e gostando do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é vá e faça. Porque dependendo da pessoa, ela sempre fica presa, sem desenvolver algo e sem saber que Jesus está no controle de tudo, como nós falamos na quarta-feira passada. E para isso, eu quero ler com vocês um texto bíblico, mas antes, vamos fazer uma oração e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta quarta-feira maravilhosa que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de falar da sua palavra, pela oportunidade de falar sobre a nossa vida contigo, Senhor. Pela oportunidade de aprender como caminhar, como estabelecer as metas, como fazer as coisas em nossa vida. Senhor, nós te pedimos que nos dê sabedoria para equilibrar as áreas da vida e que nós possamos levar mensagens boas às pessoas e que elas possam fazer de acordo com a sua vontade. Amém. Nós vamos falar hoje sobre vá e faz. Vá e faz é uma ordem imperativa, né, de ir e fazer algo. E Jesus fez isso com os discípulos. Eu vou ler em João, está aqui na minha tela. João 21 diz o seguinte: mais tarde Jesus tornou-se a aparecer aos discípulos junto ao rio Tiberíades. E eis que contudo passou. Estava lá um grupo formado por Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros discípulos. E eles responderam que pescaram a noite inteira e não apanharam nada. E ao romper do dia, avistaram um homem em pé na praia e não conseguiram distinguir. E distinguiram então que era Jesus. Então disse este homem a eles: lancem a rede para o lado direito do barco e apanharão bastante peixe. E assim não vão nem conseguir puxar as redes devido ao peso do peixe e a sua abundância. Então aquele discípulo a quem amava Jesus, Pedro, disse: Senhor, ao ouvir isto, vestiu a sua roupa, despido, e disse: eu vou, porque o Senhor me mandou fazer. Quando lá chegaram, puxaram a rede, e elas tinham tantos peixes que eles não conseguiram colocar em um barco e precisaram chamar ajuda. Então esta é a mensagem de hoje, né? Esta é a mensagem do Senhor para nós hoje. Então, Pedro e seus amigos e seus irmãos e seus funcionários pescaram a noite inteira, né? Pescador saía de noite, pescava durante toda a madrugada e durante o dia fazia toda a coleta dos peixes e contava, vendia para fazer o negócio fluir, né? Era um empreendedorismo, era o negócio deles. E nesta noite, justamente nessa noite, eles tentaram a noite inteira e não pegaram nada, não conseguiram pegar nada, nenhum peixe, nada. São essas pessoas estavam desiludidas, né? Porque pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Na verdade, não pescaram, não conseguiram ali ter resultado no seu trabalho, né? E faziam o que eles faziam todo dia. Eles tinham uma experiência muito grande, né? E quando a gente fala de experiência, nós estamos falando de autossuficiência. Tem pessoas que desenvolvem um trabalho, fazem algo importante, né? E às vezes vão desanimando por falta de resultado, por falta de não enxergar o que está no final, ou aquilo que precisa ser o resultado da ação deles, né? Porque também eles estão confiando só nele mesmo, eles não confiam nas coisas que permeiam, né? Nas bênçãos de Deus, no controle de que Deus tem para eles e no controle que Deus tem na vida deles. Então, neste dia, esses pescadores se esforçaram demais para fazer o que tinha de melhor. Imagina que eles tinham que se equilibrar no barco, eles tinham que lançar as redes, eles tinham que puxar as redes, eles tinham que limpar as redes. É um trabalho braçal, é um trabalho de equilíbrio, é um trabalho de muita força física, e eles passaram a noite inteira fazendo isso e chegaram de manhã esgotados e não conseguiram fazer nada. E você que está assistindo aqui, esta palavra, esta mensagem, este ensinamento, tem dias e dias que você vem passando, fazendo a mesma coisa, mas se esgotando e não tendo nenhum resultado na sua vida. E você acaba desanimando, você acaba se entristecendo, você acaba se culpando por tal coisa.
né? E esses discípulos, eles olharam para a margem do rio e eles viram um homem e não conheceram este homem de longe, e era Jesus Cristo, o Salvador. De repente, o que está acontecendo na sua vida é que você está fazendo tão bem as coisas que você sabe fazer, mas Jesus não está sendo reconhecido neste dia a dia. Jesus não está sendo reconhecido por você na sua vida. Você não tem colocado ele em destaque para isso. Os discípulos que o conheciam de andar, de falar, de longe não conheceram Jesus, porque não estavam atentos, eles estavam tão preocupados com o resultado negativo que eles tiveram à noite, que não conheceram o Mestre Jesus. Primeira lição de hoje é inserir Jesus nas coisas da sua vida, inserir Jesus na sua rotina diária. Isto é importantíssimo. Se você não o fizer, você vai ter muitos problemas, porque você não está fazendo as coisas através das ordens do Senhor. Quer um exemplo? A Bíblia fala que a gente deve servir ao nosso superior como se fosse servir a Deus. Isso eu estou falando do chefe, do encarregado, do gerente, do diretor. Então, até no nosso trabalho, nós devemos louvar o Senhor com as nossas atitudes. E às vezes os resultados não estão vindo por isso, porque nós não estamos colocando Jesus conosco no dia a dia. Nós não estamos reconhecendo a pessoa de Jesus no nosso dia a dia. Reconhecer é estar com Ele e colocar Ele como principal da nossa vida. Os discípulos, amigos deles, não reconheceram. Então isso não é uma falha só minha, não é uma falha só sua. Isso acontece com diversas pessoas, com diversas situações. Jesus, ele não pode ser colocado de lado e nem de longe. E ainda que você não o veja, porque nós não o vimos, nós temos fé que ele existe e ele está conosco. Exercite essa fé. Os discípulos passaram a noite inteira e eu fico pensando, tentaram pescar 1 hora, 2 horas, 3 horas, viram que não pescaram nada e não exercitaram nem a sua fé, né? Porque eles estavam fazendo tudo direito, era o que eles sabiam fazer, mas não exercitaram nem a sua fé e eles caminhavam com Jesus Cristo. Então eles também falharam, assim como qualquer ser humano falha. Não se culpe por ter falhado em algo, não se culpe por não ter tido resultado em algo. Pense que Jesus, ele está pronto para te ajudar e para te orientar. Os discípulos então voltaram e eles estavam limpando a sua rede. Eles não terminaram o trabalho dele de qualquer jeito. Eles voltaram desanimados porque não pescaram nada e continuaram fazendo o trabalho deles com excelência e foram limpar as redes, né? E as redes davam um trabalho muito grande de limpar, né? Às vezes nós temos que olhar para aquilo que nós fazemos e começar a limpar algumas coisas, para que as coisas fiquem boas na nossa vida. A rede do discípulo era a ferramenta de trabalho deles. Precisava estar um caminho limpo, um caminho bom. Então, eles pararam de pescar e foram limpar as suas redes. Eu quero combinar aqui com você, para você fazer uma analogia da sua vida e da rede limpa. É necessário nós termos a vida limpa, tranquila, sem nenhum impedimento para que as coisas deem certo. Compare a rede que eles estão limpando com a sua vida. Mas nós vamos entender o porquê isso. E eles estavam limpando a rede e Jesus se aproxima deles, né? E Jesus fala, olha, volta para o barco, volta para o mar e jogue a rede do lado o contrário do que vocês estavam jogando. Duas coisas que a gente aprende aqui. Primeiro, fazer a nossa parte, que é deixar a rede limpa, deixar a nossa vida sem pendências, sem travas, sem coisas que nos atrapalhem. Nós devemos estar sempre com nossa rede limpa. Vou lembrar você. Quando a gente fala rede, nós estamos falando de relacionamento, de perdão, de relacionamento com amigos de trabalho, com o próximo, com redes de relacionamento. Para a gente ter colheita boa, nós temos que ter a rede limpa. Nós temos que estar impecáveis perante o Senhor. Que analogia é essa, pastor Everton? Sim, quanto mais você tem paz ao seu redor, quanto mais as coisas boas acontecem ao seu redor, mais resultado você vai ter na sua vida. Então você tem que fazer a tua parte é essa, né? A Bíblia fala, se possível, esteja em paz com todos. E você tem que procurar isso na sua rede tem que estar sempre boa, tranquila, forte e limpa. E aí Jesus vem e ele dá uma ordenança, olha, sobe no barco de novo, volta para o meio do mar e joga a rede do lado direito. Faça da forma que eu estou falando.
Então agora vem a ordem de Jesus: vá e faça. Até então, todos estavam fazendo da cabeça deles, da experiência deles. E não, o que vinha dando certo passou a não dar certo. Então aí eu tenho que pedir discernimento ao Senhor daquilo que eu venho fazendo e que não está dando mais certo. E aí eu tenho que mudar o jeito de eu fazer. Neste caso, Jesus falou para ele: faça ao contrário. Ao invés de jogar do lado esquerdo, como você estava jogando, jogue do lado direito. E Pedro era o mais experiente. É uma coisa que Pedro ensina para nós nessa passagem. Pedro, mais experiente, olhou para Jesus e ele até reclama na frase dele. Ele fala: olha, nós pescamos a noite inteira, né? Se o Senhor, eu só vou porque o Senhor está falando para eu ir. E nessa frase em que ele reclama no início e fala: nós pescamos a noite inteira, como se estivesse falando para Jesus, não deu certo a noite inteira, não vai dar agora. Mas porque o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Então Pedro mostra a submissão a Deus, ele mostra a submissão a uma ordem de Jesus Cristo, ele mostra uma forma diferente de agir. Ele ouve a voz do Espírito de Deus e ele obedece. Jesus dá a ordem para ele deve ter arregimentado todos, tem aquele que contraria, aquele que não quer fazer, mas geralmente quem desiste das coisas não recebe a bênção no final. Essa pessoa, infelizmente, ela é uma pessoa derrotada. E não porque ela não teve fé, mas porque ela não teve a atitude que Pedro teve. A humildade em reconhecer que chega uma hora que não é pelo nosso jeito, mas pelo jeito de Deus. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e fazer do jeito dele. E a ordem de Jesus, neste caso, ela é expressa: vá e jogue a rede do outro lado, né? Do lado direito. E isso nos ensina uma outra coisa: de que lado você está na sua vida. Se você não está do lado de Deus, você está do lado do mal, você está do outro lado. Então é necessário você entender o seguinte: é preciso você estar do lado do Senhor. Quando Jesus fala jogue do lado direito, é jogue do lado que eu estou mandando. Jogue do lado que eu conheço. Jogue do lado do Criador. Esteja do lado do Criador. Então nós temos que sempre ouvir a voz do Senhor e estar alinhado com a ordenança dele, com o que ele quer para a nossa vida. E eu deixo uma pergunta aqui para você. Você sabe o que o Senhor quer para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para que você possa desenvolver? Se você não sabe, você não tem como evoluir na vida, seja ela espiritual, seja ela material, financeira, familiar, qualquer ponto da sua vida que você não sabe o que Jesus tem para você, você não vai ter sucesso. Entenda uma coisa: é preciso ouvir a voz do Senhor e o seu mandamento e aplicar este mandamento no dia a dia. Pedro nos ensina, ainda que resmungando, reclamando, ele nos ensina que a ordem do Senhor, ela é boa e eficaz. Eles sobem no barco, voltam para o meio do mar e lançam a rede do lado direito. E eles pegam tanto peixe que eles não conseguem puxar a rede e chamam a ajuda de um segundo barco, porque era muita coisa que eles deveriam ter pescado ali naquela tarde, contrariando todas as expectativas, contrariando toda a rotina deles, mas por ouvir a voz de Jesus Cristo, por ouvir aquilo que Cristo tinha para eles, por ouvir aquilo que Cristo trouxe para eles de bom, eles foram abençoados, porque eles seguiram a orientação de Jesus Cristo. E quando você segue a orientação de Jesus Cristo, você começa a ser abençoado abundantemente. E aí você começa a abençoar outras pessoas. O segundo barco aí era a outra parte da rede, a outra parte de pessoas que precisavam ser abençoadas. Através da vida de Pedro, da atitude de Pedro, ele conseguiu alimentar ele, a família dele, os negócios dele e ainda encher o barco dos outros pescadores. Onde Jesus está, emana bênção. Onde Jesus está, nós conseguimos abençoar várias pessoas ao redor. E não só a gente, porque nós somos canal de bênção para outras pessoas. Mas nós temos que ir e fazer. Davi foi e enfrentou Golias. Moisés foi e abriu o Mar Vermelho. Tudo por ordem divina. E foram vitoriosos. Mas sempre ouvindo a voz de Deus. Josué guerreou e sempre foi vitorioso. Porque seguia a voz do Senhor. Aquele que não segue, ele acaba sendo derrotado, destruído pela vida e tendo muitos problemas. E agora a Bíblia nos ensina muito sobre isso.
Daniel sempre seguiu a ordem do Senhor de orar, de estar perto dele. Foi livre da cova dos leões. Seus amigos foram livres da fornalha de fogo. Você quer ser livre em Jesus? Siga as orientações que a Bíblia te traz. E as orientações são muito simples, e a primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar o próximo como a ti mesmo. E exercitar o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé. Tudo isso você tem que exercitar. Isso são os caminhos do Senhor. Isso são os caminhos de Deus. Colossenses 3 diz assim: buscai primeiro as coisas que são do alto e as coisas que saem do trono de Deus. Porque as coisas deste mundo não têm valor para nós. Nós temos realmente que buscar as coisas que são do alto. Hoje a humanidade vive olhando para baixo, vive na autossuficiência. E quando eu falo olhar para baixo, ela está autossuficiente, ela está depressiva, ela está triste, ela está com medo, ela está preocupada, ou ela está vivendo dissolutamente, gastando tudo aquilo que ela tem, seja emocional, seja financeiro, com pessoas erradas, com coisas erradas. Quando nós olhamos para o alto, nós vemos que no alto há um objetivo, uma meta muito maior do que a que a gente imagina. Nós começamos a entender o plano de Deus para a nossa vida. Isto aqui na terra é uma preparação para a gente poder entrar no céu. É uma preparação para a gente poder viver com Deus alegremente. E quem não entende isso, acaba não tendo acesso ao céu. Isso que é interessante. A tua vida aqui na terra é que vai determinar a sua entrada lá no céu. A tua vida aqui na terra é que vai determinar o que você recebe de galardão no céu. E a incredulidade é um dos piores pecados que a humanidade pode cometer. Não crer em Jesus é algo que não dá para se comparar a nada. Não crer, a incredulidade, ela é terrível. Um homem incrédulo, aquele que não crê em nada, ele não tem a alma cheia, preenchida, o espírito cheio, né? Uma vida eficaz e abundante. E, infelizmente, grande parte da humanidade tem vivido assim. Então, você que procura um caminho para mudar a sua vida, um caminho para você poder desenvolver a sua vida de uma forma tranquila, eu digo a você esta noite aqui: faça uma aliança com o Senhor, ouça a ordem do Senhor e vá e faça o que tem que ser feito. Seja perdoar alguém, seja conversar com alguém, seja chorar nos pés do Senhor, seja se reconciliar com alguém, faça isso, não deixe a sua vida travar por isso. Faça isso agora, faça isso hoje. Não deixe isso destruir seu casamento, seu lar. Tem pessoas que falam: minha casa, eu preciso de oração pela minha casa porque nada está dando certo. Meu esposo não liga mais para mim, minha esposa também não. Não adianta nós só falarmos e não agirmos. E a ordem do Senhor é: vai e faça, vai e ame, vai e perdoe, e vá e creia, né, que é o mais importante, né? E assim, a Bíblia fala que quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E essa morte também é a morte espiritual, é a morte da alma. Então, quer voltar a viver com alegria, com um sorriso no rosto? Entenda o que eu estou te dizendo. Se entregue ao Senhor Jesus nesta noite, entregue a sua vida para Ele, sua vida por Ele. Faça por onde as coisas acontecerem. Faça como Pedro, reconheça a autoridade divina de Deus. Faça como os discípulos, deixe a sua vida limpa, as redes limpas, e não pare de fazer aquilo que foi determinado para você. E tenha ideia de uma coisa: a vida só faz sentido quando Jesus está nela, quando nós reconhecemos Ele como autor e consumador da nossa fé. Essa simples mensagem, tão pequena, tão curta, vai fazer diferença na sua semana e na sua vida. Tenha certeza disso, que tudo que eu tenho falado aqui para você, se exercitado, vai dar muito resultado para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Vá e faça, mas faça de acordo com o que Jesus nos ensinou. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida e convidar você para assistir o culto de amanhã, o culto de sábado, o de domingo, que nós temos neste canal aqui, tão dedicado à sua vida, à sua pessoa e à sua família. Não deixe de fazer aquilo que Jesus te ordenou. Primeira coisa, amar Ele sobre todas as coisas. Segunda, distribuir esse amor a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este ministério, o Caminho Ideal, por as mensagens que o Senhor tem nos trazido aqui, pelas
ministério das mulheres, das crianças, dos jovens, pelos levitas que vão louvar, pelos pastores deste ministério. Abençoa as famílias que aqui estão representadas, os irmãos que estão sempre conosco, que o Senhor possa nos guardar e que o Senhor possa estar conosco sempre, dia a dia, nos mostrando o caminho a seguir e o que nós devemos fazer para lhe agradar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e por todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Um beijo no seu coração, que Jesus possa te abençoar e que você possa ser próspero na vida e em tudo aquilo que Ele fez para você. Fique com Deus. Até mais.